Você tem andado temeroso em relação ao seu chamado? Você sabe o que Deus tem preparado para ti em relação à obra que Ele tem contigo? Isso é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Bem-vindos ao Chá com Propósito. Propósito esse de levar a palavra do Senhor ao seu coração. Lá na palavra do Senhor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6, vai nos dizer: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo que Deus não nos deu um espírito de temor. Ou seja, Deus ele tem algo para a tua vida, algo que talvez você ainda não saiba, ou talvez até saiba e está procrastinando, ou até mesmo está fugindo, ou até mesmo está se sentindo indigno. Porém, se você está naquela opção de estar se sentindo indigno, lá na palavra do Senhor diz que, no versículo 9 diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Ou seja, não é sobre nós. É sobre Ele. Independente se nós estamos nos sentindo indignos ou dignos, independente, porque às vezes nós nos sentimos envergonhados em relação àquilo que nós somos, em relação àquilo que praticamos, em relação àquilo que de alguma forma desagrada ao Senhor. Claro que sim, nós devemos sempre pedir perdão aos nossos pecados, mas a questão aqui é, independente de como você esteja, você tem que cumprir o seu chamado, porque não é sobre nós, é sobre Ele. E quando nós obedecemos ao nosso chamado, ouvimos a voz do Senhor para aquilo que Ele tem para nossas vidas, Ele há de nos abençoar, ainda aqui em vida. Sabe? Independente se você se sente indigno, isso é outro caso. Você deve sim se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados, pedir para que o sangue de Cristo te lave. Só que a questão aqui é, não deixe de cumprir o seu chamado, não deixe de cumprir o seu propósito, porque Deus ele tem algo maior para a tua vida. E se você está se sentindo temeroso, sabe, covarde em relação a isso, veja a história de Jonas. Jonas ele tinha uma missão. Deus deu a missão a ele para que ele pregasse para o povo de Nínive. No entanto, ele foi para outro lado. Ele se desviou para outro caminho. E foi então que aconteceu tudo aquilo com ele. Ele foi parar na barriga de um grande peixe, passou lá 3 dias, ou seja, por causa da desobediência, ele passou por um grande processo. Ele enfrentou tempestade. E conosco não é diferente. Se nós não estamos em obediência a Deus, se nós não estamos em concordância com Deus, você pode ter certeza que há de acontecer muitas tribulações na tua e na minha vida. Porque se a gente
desviar o nosso caminho, você pode ter certeza que Deus ele vai apertar o calo. Assim como aconteceu com Jonas. Sabe, digno e merecedor, infelizmente nós não somos. Mas não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o que Ele fez. É sobre a cruz. A mensagem é a mensagem da cruz. Para que haja salvação. Então nós temos que, de alguma forma, temos que estar cientes de que é necessário cumprir o chamado. É necessário cumprir o propósito. Talvez aquela pessoa que, se obedecer o propósito, amém, ela vai ser muito e ricamente abençoada. Mas isso não quer dizer salvação, porque a palavra do Senhor diz que nem todos entrarão no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E claro, todos nós devemos nos consertar, todos nós devemos andar em temor, em santidade, mas não temeroso em relação ao chamado. Não temeroso em relação ao que Deus tem para a tua vida. Porque se você não obedece, acontece tribulação na tua vida. Se você não obedece, você não consegue prosperar aqui nessa terra. Então nós devemos sempre aprender a separar as coisas. Uma coisa é a tua salvação, mas outra coisa é o teu chamado. É aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Uma coisa que sempre dizem, né, que é um jargão meio conhecido no meio dos cristãos, é que eles dizem que o escolhido não tem escolha. E de fato é. Na minha vida foi assim. Deus ele fechou todas as portas na minha vida para que eu tivesse somente a opção de cumprir o meu chamado, cumprir o meu propósito, que é esse, né, daqui, de estar pregando a palavra para vocês. Então, comigo não foi diferente. Eu não tive escolha. E comigo também foi assim. Eu não me sentia digna. Eu ficava com medo, ficava com vergonha. Mas a própria palavra do Senhor diz aqui que nós não devemos nos envergonhar. Aqui no versículo 8 diz assim, ó: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Aqui é Paulo falando, né? Que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tocou ao meu coração. Espero que tenha te edificado de alguma forma. Vou orar pela sua vida, amém? Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e da vida. Agradecemos, Senhor, por essa humilde palavra e que o Senhor venha colocar no nosso coração, Paizinho querido, o espírito de fortaleza, o espírito de ousadia, o espírito de amor e de moderação. Coloca em nosso coração, Senhor, a coragem necessária, Paizinho querido,
Assim como tu disses para Josué, Senhor, seja forte e corajoso. Não temas e nem desanime. Então, Senhor, que o Senhor venha colocar no nosso coração essa coragem, esse ânimo e essa força, Senhor, para cumprir verdadeiramente o chamado, cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Não nos deixe cair em ciladas, não nos deixe nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Senhor nosso Deus, e se tiver alguém que esteja se sentindo indigno, ó Deus, perdoe essa pessoa, ó Pai. Console essa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que independente de quem somos, Senhor, nós devemos cumprir o nosso propósito. E sim, Deus, o Senhor tem perdão. O Senhor tem perdão, Senhor, para aqueles que estão se sentindo indignos. O Senhor lava e purifica no Teu sangue carmesim, ó Deus. Então, Paizinho querido, que o Senhor venha completar a boa obra em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, faça de nós vaso de honra e não vaso para a Tua desonra. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você ficou até o final deste vídeo, já curte, comente e compartilhe para que mais almas sejam alcançadas através deste canal. E se você sentir no coração de semear nesta obra, então a chave Pix vai estar logo abaixo aqui na descrição e que você seja abundantemente abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.